na igreja. Mulheres tinham uma voz limitada, socialmente falando. Era assim que eles acreditavam. Então, mulher, como não podia trabalhar e não podia ter uma função social pública, porque sofria muito preconceito, quando elas ficavam viúvas, ou seja, quando seus maridos morriam, o provedor da casa, muito provavelmente elas eram obrigadas, socialmente falando, no inconsciente social, elas eram empurradas para pedir esmolas, para mendigar, ou eram empurradas para a prostituição, porque não tinha espaço social, econômico, para colocar a mulher numa função que para eles era exclusivamente masculina. Então, quando você lida com a Bíblia, falando a respeito de uma situação que envolve mulher, você precisa entender que no imaginário deles, eles estavam lidando com uma pessoa da sociedade, que muito provavelmente se tornou viúva, isso no inconsciente religioso deles, por punição de Deus. Na cabeça deles, aquela mulher estava sendo punida. Ela foi viúva, porque Deus quis, e ela que peça esmolas. Era mais ou menos assim que funcionava. Então, quando a gente for ler agora esse texto, essa parábola de Jesus, a gente precisa ter em mente isso. Outra coisa que eu quero que a gente compreenda: o que é uma parábola? Parábola é uma história que é contada com personagens que não necessariamente foram reais, mas que podem ter existido. Se você for contar uma fábula, vai dizer que tinha um livro que cantava. Livros não cantam. Então isso é uma fábula. Uma parábola não. Vou agora contar uma parábola para vocês do ônibus desgovernado. Aí eu vou contar que teve um motorista do ônibus, teve o cobrador do ônibus, teve o vendedor de bala, de bombom, de gengibre. Não tem? Tem ou não tem no ônibus? Existe ou não existe? Pronto. Isso é uma parábola, porque eu estou contando personagens que muito provavelmente eles podem ter existido, ou que fazia parte da vivência deles. Então vamos ler agora a parábola do juiz que é ímpio e da mulher que era viúva. Ela era uma viúva insistente, mas ele era um juiz mau, ele era um juiz ímpio, ele era um juiz iníquo, ele era um cara mau. O texto diz o seguinte, Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e naquela cidade, uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, e continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? Por favor, ore comigo. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ter acesso à Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Foi o Senhor quem permitiu estarmos aqui hoje, para ouvirmos o que a Tua Palavra tem a dizer ao nosso coração. E nós agora nos desarmamos, nos despojamos de qualquer que seja o contra-argumento que temos. Nós agora abrimos, ó Pai, o nosso coração para o Senhor falar o que o Senhor quiser dizer e direcionar-nos para a vida. Não nos deixa, Senhor, perdidos, não nos deixa confusos, não nos deixa desgarrados, mas que a Tua voz, que é voz
incomparável, que é voz poderosa, que é voz geradora de vida, que essa seja a voz que fale ao nosso coração, porque nós necessitamos. Nós não te pedimos porque achamos que merecemos, mas nós te pedimos porque nós somos teus filhos que precisamos de ti, Pai. Então fala conosco, no nome de Jesus te oramos e no teu nome te agradecemos, amém e graças a Deus. Há uma ideia equivocada que nós entendemos durante muito tempo a respeito da oração, que a oração ela vai fazer Deus ficar, ela tem a capacidade de fazer Deus ficar uma pessoa boa. E essa é uma ideia equivocada, porque nenhuma oração agrega valor em Deus. Nenhuma oração faz Deus mudar de severo para generoso. Não é assim que funciona. Essa é a ideia pagã da oração. A ideia do paganismo é que nós temos que entregar oferendas, nós temos que doar ofertas, nós temos que entregar penitências, nós temos que pagar o preço e assim receber o favor. E essa não é a proposta de Deus, quando Ele nos chama para orar. A proposta de Deus é um relacionamento. Ele nos propõe se relacionar com Ele. Nós nos relacionarmos com o seu coração, com o seu caráter, conhecer quem Ele é. A palavra diz isso, que Deus nos chama a orar. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33, no versículo de número 3, Deus diz à nação de Israel: clama a mim, e eu vou te responder. Eu quero te mostrar coisas que tu ainda não entendeu, que tu ainda não sabe. Eu quero te dar a entender sobre a vida. Então oração é falar com Deus, é conversar com Ele, é dirigir a palavra a Ele e esperar que Ele responda. Não apenas falar, porque oração não é um depósito de informações. Oração é um diálogo, é um relacionamento. E nós entendemos também pela palavra que Deus nos chama a orar não simplesmente para nós sermos emissores de palavras, para a gente fazer barulho. Deus nos chama a orar para também a gente se repensar. Na oração, e a oração precisa funcionar também como terapia, porque essa é a função da terapia é eu me conhecer. E a oração é a melhor de todas as terapias. Na oração, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me admitir meus erros, admitir minhas falhas, admitir os defeitos do meu caráter, admitir meus vícios, admitir as minhas manias, aquilo que eu me apeguei. É a oração que me causa essa autoconsciência, essa consciência de mim mesmo. Por isso ele diz, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, no versículo de número 14, depois que Salomão consagra e constrói o templo, ele diz assim: se eu, Deus, não mandar chuva sobre a terra de vocês, porque vocês pecaram, se acontecer de vir alguma nação contra vocês, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se arrepender das suas maldades. Ou seja, a oração precisa ser seguida de uma consciência de que eu tenho maldade. A oração precisa esclarecer a mim que eu sou uma pessoa que preciso de melhora. Eu sou uma pessoa que eu preciso de tratamento de Deus. A oração não é uma moeda de troca, que eu entrego para Deus penitências e que eu recebo dele favores. A oração é um relacionamento em que Deus tem liberdade de dizer quem eu sou e quem eu preciso ser. A oração é um relacionamento que eu me aperfeiçoo. A oração é um relacionamento que eu passo a rever as pessoas que eu tenho raiva, por exemplo. Por que eu me zango tanto com as pessoas? Por que eu sou uma pessoa tão raiventa? A Bíblia responde. A oração pode tratar isso. Orar é necessário.
É uma necessidade da alma. Porque na oração eu exercito a fé e eu exercito a comunhão. Nem todo mundo que tem fé tem comunhão com Deus. Nem todo mundo que vive milagre tem comunhão com Deus. Nem todo mundo que está orando tem comunhão com Deus. É absurdo, né? Porque a comunhão é o passo seguinte depois da fé. Primeiro você crê, depois você se aproxima. Primeiro você crê, depois você se relaciona. Primeiro você acredita, depois você se parece com Ele. É fundamental nós entendermos que Deus está nos chamando a orar. A oração não pode ser compreendida como objeto de troca, penitência, mas como um prazer. Ela precisa ser compreendida como uma dádiva que Deus nos concedeu. Tanto orar é algo gratuito, não tem custo, não tem culpa, não tem acusação, porque Deus quer apenas que o ser humano se achegue. Deus não está interessado em apontar os seus defeitos, para que você primeiro se limpe e depois se achegue. Não, Ele quer primeiro que você se achegue. Quando nós nos achegamos aí, nesse relacionamento, que a gente vai tendo consciência do que é que precisa ser limpo. Mas primeiro tem que se aproximar, primeiro tem que orar, primeiro precisa falar com Deus. É a primeira coisa que a gente precisa ter consciência. E é interessante a gente entender o que acontece aqui na parábola da viúva e do juiz. Jesus conta a parábola, e aqui eu quero fazer um parênteses. Os teólogos aqui presentes têm liberdade para questionar o que eu vou dizer agora, porque essa é uma dedução minha. A Bíblia não fala abertamente, mas ela também não desfala o que eu vou dizer agora. O texto da parábola do capítulo 18 diz assim: Jesus ensinou uma parábola, a parábola da viúva e do juiz, para que os seus discípulos entendessem que tem que orar perseverantemente sem desistir. Ok, concordo, mas penso eu que Jesus não estava querendo apenas dizer isso. Por que Jesus não estava querendo dizer isso? Pastor, você está acrescentando na Bíblia? Não, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Jesus estava falando que nós temos que perseverar, e esta é a opinião do escritor Lucas, mas Jesus estava falando também sobre o caráter de Deus. E aqui eu quero que a gente entenda de quem se trata esse juiz. O juiz, na época, era um tipo de autoridade maior na sociedade. Ninguém questionava o que um juiz dizia, porque ele era a autoridade maior. Inclusive teve um período na história de Israel que quem decidia tudo na nação inteira era um juiz só. Você vê isso no livro dos Juízes. Sansão era um juiz, Gideão era um juiz, Débora era uma juíza. Você vai ver vários juízes que lideraram a nação inteira. Mas o texto fala que esse juiz era um juiz que não temia a Deus. Nós entendemos pela maneira como a lei do Brasil é feita, por exemplo, e a lei da maioria dos países hoje são feitas, que um juiz ele decide, mas existe um conselho que vai averiguar o que ele decidiu. Tem instâncias superiores para analisar o que o juiz faz. Existe o Conselho Nacional de Justiça, existe o Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, existe desembargador, tem ouvidoria, tem um monte de entidade, de órgão que pode avaliar e analisar o que aquele juiz fez, o que ele decidiu. Naquela sociedade não. Então o texto diz o seguinte: o juiz, ele só tinha Deus para temer, para ter medo, caso ele decidisse algo errado. Vamos reler isso? O texto diz assim, Lucas 18, 2, e ele disse: em uma certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se o camarada não teme a Deus, ele vai querer fazer o que ele quiser.
ele vai se sentir o centro da vida. O que é temor? Temor é entender que eu não sou o dono da minha vida, que eu não tenho poder de interferir na história. Agora, quando eu não temo Deus, eu não presto conta de mim para ninguém, eu não presto conta de mim com ninguém. E além disso, tinha um agravante: ele não temia a Deus. E o texto continua: ele não temia a Deus, nem se importava com os homens. Então, que tipo de juiz é esse? É um juiz que era centrado em si mesmo, ele era egoísta, e ele não se importava com a dor de ninguém do lado, com a necessidade de ninguém. Ele não estava nem aí. Ele não queria saber se a pessoa era uma pessoa que não tinha recursos, ele não queria saber se a pessoa era uma pessoa que estava doente, ele não queria saber se a pessoa era alguém que não tinha como defender. Ele não queria saber de nada, ele era alguém que não se importava com os homens. Então, todas as vezes em que a gente for observar aqui esse juiz, a gente vai entender que esse juiz aqui é tudo que Deus é, ao contrário. Ele é o contrário de Deus. Ele é o contrário da natureza divina. Ele é o contrário do coração de Deus. Querido, eu quero lhe dizer que Deus, Ele é aquele que se importa com você. Ele é aquele que entende a sua situação, Ele é aquele que conhece a sua vida, Ele é aquele que sabe a sua necessidade, Ele conhece os seus limites, Ele sabe dos seus temores, Ele sabe se você tem recursos ou não, Ele sabe que talvez você não seja lembrado por ninguém, Ele sabe que talvez você não tenha dinheiro para pagar um bom advogado, Ele sabe que talvez você não tenha ninguém para pagar o seu tratamento, Ele sabe quem é você, se você foi desprezado, se você foi esquecido, se você sofreu na sua história. Deus conhece você, porque Deus se fez humano para entender justamente de gente, para entender justamente de nós. Ele não é alguém que não se importa, ao contrário, Ele é alguém que veio e se fez carne para se importar e para mostrar que Ele é aquele que entende de nós e que pode perfeitamente ouvir as nossas orações. Então nós estamos falando, Jesus está falando que Deus não é assim. Por que Jesus está falando isso? E aí eu uso agora o texto de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 5, quando Jesus começa a explicar sobre a oração. E no meio da explicação sobre a oração, ele começa a descrever como é a natureza de Deus. Ele diz assim: vocês quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Pausa. Deus não olha alguém pelo status que esse alguém tem. E Ele não se inclina a atender a oração de alguém que é importante na sociedade ou nessa terra. Não é o status social que faz essa pessoa ter a atenção de Deus ou não. Na igreja, na religião, às vezes até funciona assim. Atenda fulano, me atenda. Dê preferência para ele, coloque ele primeiro. Por que não? Porque fulano é empresário. Faz ele passar na frente, deixa ele ir antes. Por que não? Porque fulano tem não sei quantos mil seguidores. Atende ele, coloca no primeiro lugar. Ei, tem lugar lá na frente para quem é famoso? Tem gente que chega aqui e pergunta isso. Separa lugar lá na frente. Deixa eu te dizer, quem está na frente na fila da oração é aquele que talvez nem seja visto pelos homens, mas que tem um coração quebrantado, porque Deus resiste a quem é soberbo e Deus concede graça para quem é humilde. Cuidado, eles são hipócritas, eles só querem ser vistos pelos homens. Eu lhes asseguro, diz Jesus, que eles já receberam o galardão deles, a plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto te recompensará. Falar de Deus como pai, numa nação onde mais de 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento, é complicado. Porque nós entendemos a ideia de Deus como pai de uma visão muito distante. É como se Deus fosse aquele ser quase inalcançável.
E aí você vai conversar com um camarada que o pai engravidou a mãe dele e assim que soube que a mulher estava grávida, abandonou a mulher. Como é que eu vou entender que Deus é pai, se a referência que eu tenho de pai é assim? Você vai conversar com um camarada que o pai espancava, era agressivo. Vai conversar com um camarada que o pai era alcoólatra. Conversar com um camarada que o pai nunca conversou com ele, nunca perguntou como é que foi o dia dele. Vai conversar com um camarada que o pai molestou ele na infância. Que visão ele vai ter a respeito de pai com relação a isso? Fica mais fácil para ele entender bondade vinda de mãe do que de pai. Porque a referência que ele tem social é difícil. Mas Jesus, ele está propondo uma outra categoria de Deus, eu diria assim, uma outra percepção a respeito de Deus. Não é um Deus longe, distante, que se aproveita e que quer que todo mundo se prostre diante dele. Não, é um Deus que é pai, que não nega o clamor do filho, não nega a atenção ao seu filho, porque ama o seu filho. E aí ele continua dizendo, quando você for orar, entra e fecha a porta e ora, não é ao teu Deus, ora ao teu pai. Eu quero te dizer que pai eterno, é aquele que deu a vida por você, que conhece a sua estrutura, que sabe da sua necessidade e que está aberto a ouvir a sua oração aqui nessa noite. Ele é o seu pai, ele entende de você e você tem a marca dele, porque você é filho dele, e ele vai ouvir a sua oração aqui nessa noite. E aí uma outra coisa que Jesus Cristo diz no versículo 7 é: quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui quebra a ideia na parábola do juiz ímpio e da juíza e da viúva insistente, é que perseverança é falar muito. Perseverança não é falar muito. Perseverança é ser sincero. Perseverança é não desistir da causa. Perseverança é não desistir do sonho. Querido, eu quero lhe dizer que por mais que seja difícil na sua história, por mais que você tenha olhado para essa pessoa, que você está lutando pela vida dela, você já orou, você já veio à igreja, você já insistiu com ela, você já gastou dinheiro, você já tentou várias vezes, você já tirou de casa, já colocou em casa de novo. Eu quero lhe dizer que Deus não desiste do sonho que Ele colocou no seu coração, e nós não vamos desistir, porque nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que perseveram. Que é perseverança? É falar muito? Não. Perseverança é não desistir. Não é ter muita religiosidade. Eu sou crente há tantos anos e Deus me escuta por isso. Não é por isso. É a capacidade de acreditar ou desacreditar em gente. O não perseverante desacredita dos outros. O não perseverante acredita mais rápido na maldade e na morte. O perseverante acredita na vida, mesmo que esteja morto, vai viver. Isso é perseverança. Então Jesus não está falando do tanto de oração que eu tenho que fazer, ou do tanto de tempo que eu tenho que gastar orando. Jesus está falando do caráter de quem ora, e do coração a quem nós oramos, que é o coração de Deus. E é isso que eu queria que nós parássemos para pensar hoje. Deus está muito mais interessado em dizer a nós que o nosso coração precisa ser tratado pelo coração dele, do que nós temos que acumular experiências e títulos religiosos. Deus não está atrás de pessoas religiosas. Deus não está atrás de pessoas que são componentes de igreja. Deus está atrás de pessoas que querem amar a sua presença e que querem ter prazer no seu coração. Querido, querida, Deus está muito mais interessado em tratar a nossa alma na oração do que em fazer milagres. E a gente percebe isso quando Jesus dá uma receita de como tratar as pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento.
Mateus capítulo de número 5, versículos 44 e 45, Jesus diz assim: vocês ouviram que a tradição religiosa disse: ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, digo a vocês. Eu digo 44 e 45, mas é 43 e 44, né? Obrigado, viu, Manu? 44 diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Deus está dizendo para a gente que a melhor terapia que a gente tem para saber lidar com as pessoas que a gente se incomoda é orar por elas. A melhor maneira que a gente aprende a repensar essas pessoas é pedindo a Deus que Deus faça o bem para aqueles que nos desejam mal. A melhor maneira de saber lidar com pessoas que maquinam aquilo que é ruim para a gente, com pessoas que a gente tem dificuldade de convívio, a melhor maneira de saber conviver com elas é pedindo a Deus que Deus faça essas pessoas serem abençoadas, porque quando essas pessoas são abençoadas, elas ganham um sentimento de gratidão, e na gratidão elas são libertas. Os gratos não têm tempo para perseguir ninguém, os ingratos têm. E aí, Jesus incentiva a oração pelas pessoas que são pessoas difíceis de convívio. A oração faz eu me compreender e eu compreender o outro. A persistência da oração fala do tanto que eu acredito se vale a pena me desgastar, e não do tanto de palavras que eu uso. Então, Jesus está dizendo o seguinte: a viúva é persistente, não porque ela falava muito, ela era persistente porque ela acreditava na sua causa. Querido, eu quero lhe dizer hoje, no nome de Jesus, não abandone a sua causa, não abandone aquilo que Deus fez você sonhar, não abandone aquilo que Deus colocou no seu coração, não desista do sonho que Deus plantou na sua alma, porque no seu tempo, Deus vai fazer você colher. Aquele que semeia com lágrima, vai colher com alegria. Salmo 126. É importante a gente entender que a oração, ela precisa ser um tratamento de Deus para comigo, porque a partir do conhecimento que eu tenho de quem Deus é, eu começo a mudar quem eu sou. E Jesus diz isso. Eu quero ler esse texto com você em Mateus, no capítulo de número 7, quando Jesus começa a falar sobre a perseverança. Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão. Esse mesmo texto você vai encontrar em Lucas 11. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta é aberta. Qual de vocês que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus começa a questionar o caráter de quem ou a quem nós estamos pedindo. É mais ou menos a seguinte ideia: um filho não precisa gerar bondade no pai, para o pai lhe dar de comer, que é a necessidade básica, e o pai entende isso. Via de regra, de forma geral, todos os pais alimentam seus filhos. Então Jesus está dizendo o seguinte: esse é o básico, esse é o coração de Deus. Ele continua dizendo o seguinte, versículo de número 10: ou se o seu filho lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas a quem lhe pedirem. E é isso que eu quero dizer a você nessa noite, no nome de Jesus Cristo. O coração daquele a quem nós oramos, o coração daquele a quem nós dirigimos a nossa voz, é um coração bom. O coração de Deus é um coração que se compadece dos seus filhos. O coração de Deus é um coração que entende a nossa necessidade. O coração de Deus não está disposto a nos punir, nem a apontar os nossos defeitos. O coração de Deus está disposto a nos melhorar, a nos aperfeiçoar, a nos tratar. O coração de Deus está querendo sarar, porque Deus não é aquele que gosta de adoecer pessoas. Deus é aquele que gosta de curar todos os doentes que chegam na presença dele. Ele é especialista em sarar e em começar tempos novos na nossa alma. Eu amo o livro dos Salmos.
Sempre na tarde da intercessão, aliás, quinta-feira tem tarde da intercessão, às 3 da tarde. Sempre na tarde da intercessão eu gosto de ler um salmo. E eu gosto desse salmo que eu vou ler agora, que é o salmo de número 103. No livro dos Salmos, no capítulo 103, no versículo 1 diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Versículo 3, é Ele quem perdoa todos os seus pecados, e é Ele quem sara todas as suas doenças. Versículo de número 8 diz assim: o Senhor é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é muito paciente, e Ele é cheio de amor. Versículo 9, Ele não fica acusando sem parar, e Ele nem fica ressentido para sempre. Versículo de número 13 diz o seguinte: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. O seu pai é cheio de compaixão. Então nós não estamos orando a um Deus, parece que às vezes a gente tem aquela ideia que Deus é aquele patrão ruim, né? É aquele patrão intransigente que você tem, e todo intransigente gera bajuladores. Toda pessoa intragável gera artistas, atores, encenadores. Toda pessoa honesta, sincera, verdadeira, compassiva, gera pessoas sinceras. Aí você precisa se questionar porque é que o seu filho na sua frente é de uma forma e nas suas costas é de outra. A gente precisa se questionar por que os nossos líderes, por que os seus liderados, quando você chega, se calam? Que imagem distante é essa que a gente tem, que a gente transfere para Deus, como uma entidade soberana e não como um pai, que entende, que se compadece dos seus filhos? Que distância é essa que a gente tem dificuldade de entender esse pai que Jesus está dizendo? Aí a gente tem aquela ideia de que Deus é como... O camarada chega e falou: e aí, como é que está o homem? Rapaz, hoje o homem está brabo. Cuidado, vai com calma. Faz alguma coisa aí que ele gosta. Entra na sala com uma coisa que ele gosta, para ver se o homem fica bonzinho. E Deus não é assim. Deus não é esse ser sem piedade, duro, que não está pensando em nada, e que se puder ele passa o trator por cima de todo mundo, porque ele não se importa com ninguém. Não é isso. Para Deus, o mais frágil é o alvo da sua atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu olho para Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz assim: quem quiser ver o Pai, me veja. Se você não quiser entender o Pai, então não olhe para mim. Foi Jesus que disse isso. Lá em João 14, quando Filipe disse: mostra-nos o Pai. Como é que pode tu estar me pedindo para mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então se eu olhando para Jesus eu vejo o Pai, então eu quero olhar para Jesus agora. E eu quero citar 2 exemplos que eu possa olhar para Jesus. O primeiro exemplo é do cego de Jericó, aqui em Lucas, no capítulo 18 de novo, a partir do versículo de número 35. O texto diz assim: ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. E aqui eu quero fazer uma pausa. Para aquela sociedade, você tem uma ideia que tipo de sociedade era? Pessoas que nasciam com problemas, eram pessoas que estavam com problemas físicos, eram pessoas que estavam recebendo punições por causa de algum erro. Eles não interpretavam as limitações dos outros como uma oportunidade da gente ser bom. Eles interpretavam as limitações físicas dos outros como se Deus estivesse punindo. Era uma interpretação cheia de culpa. E Jesus não veio para apontar a culpa, Jesus veio para sarar o culpado. É diferente. E a gente vê isso em João 8, quando chegam para Jesus e dizem assim: mestre, de quem é a culpa? Ele nasceu cego, a culpa é de quem? É dele ou é dos pais dele? Eu estava conversando com a minha digníssima, que agora está estudando psicologia.
E ela teve uma cadeira de neuroanatomia. Ela está toda feliz que ela vai ter uma cadeira de neurociência agora. E na cadeira de neuroanatomia, ela estudou sobre as doenças causadas no cérebro. Há uma pesquisa que diz que daqui a alguns poucos anos, de cada 3 crianças, uma vai nascer autista. Por vários fatores. Inclusive alimentação. Vários fatores. E nós achamos que isso é um peso. Tem gente que acha isso vergonhoso. Tem gente que se pergunta, meu Deus, onde foi que eu errei? E Deus está dizendo o seguinte: ei, esta é uma oportunidade de você ser bom e não de você ser juiz dos outros. Essa é uma oportunidade de você ser paciente, de você ser amoroso, de você se parecer comigo, que sou um Deus que escuto pessoas que, apesar de serem pecadoras, se elas quebrantarem o coração, eu ajo com misericórdia. E aí o texto diz que havia um cego, eu não vou mais ler. O cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Jesus estava passando, Jesus não ia ficar lá, ele estava passando. Ele tinha uma agenda a cumprir. Os crentes gostam dessa palavra agenda, né? Como se Deus tivesse enquadrado dentro dos nossos eventos. E Deus não, Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus e Ele não é produto da nossa religião. Ele é Deus e Ele faz do jeito que Ele quiser. E aí Jesus parou para ouvir um cego. Jesus parou para ouvir um cego, um mendigo, porque cegos eram empurrados a pedir esmola. Ei, não tem emprego para você não, vai pedir esmola. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, para ouvir um mendigo de rua, um mendigo maltrapilho de rua. Ele parou o evento dele, a agenda dele, o culto dele, a cerimônia dele, a visita dele, o que quer que fosse. Ele parou para ouvir o mendigo e disse: o que é que você quer que eu te faça? É esse Jesus, é esse Pai, é esse Deus que eu quero falar para você aqui nessa noite, que Ele está disposto a parar qualquer coisa para ouvir o seu clamor e ouvir a sua oração. E aí o cego usa uma expressão que eu acho extraordinária. Ele diz: tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia vem de 2 raízes. Miserê, que significa miséria total, extrema pobreza, eu não tenho condições nenhuma. E a segunda é córdia, que significa coração. Em outras palavras, o cego estava dizendo o seguinte: essa minha situação que eu estou aqui agora, de miséria total, eu não tenho recurso, eu não tenho advogado, eu não tenho peixada nenhuma, eu não tenho ninguém lá dentro que seja influente, eu não tenho ninguém para me facilitar, eu não tenho ninguém que seja político, eu não tenho nada, eu só tenho uma miséria total. Eu quero que o teu coração sinta essa miséria. Em outras palavras, era isso que ele estava orando, era isso que ele estava dizendo. Aí Jesus vai dizer assim: eu vou agora te curar, seja curado. Querido, eu quero te dizer que você não tem um Deus indiferente a você. O coração dele está sentindo o que você está passando agora. O coração dele entende a sua estrutura, ele sabe os seus limites e ele sabe de toda a sua história. Nós temos um Deus que é cheio de compaixão, que é misericordioso e que pode perfeitamente atender às nossas orações. Podia rejeitar o que nós orássemos, mas ele resolveu atender. E o outro exemplo que eu tenho sobre como que Deus é esse, é de Marcos capítulo de número 1, versículo de número 40. Que Deus é esse que eu posso orar, que não é como o juiz ruim. Aproximou-se de Jesus um leproso, ou seja, outra pessoa que não escolheu estar doente, que estava vivendo algo que a sociedade empurrava. Os leprosos tinham que viver em colônias isoladas, porque eles eram leprosos, e a lepra era considerado pecado. Você vai ver Levítico 13, Levítico 14, o leproso tem que estar indo se mostrar para o sacerdote, toda vida que ele fizesse algum tratamento, algum banho, alguma lavagem, com alguma coisa medicinal, ele tinha que se mostrar para o sacerdote para saber se ele estava limpo ou não, para ver se ele voltava à sociedade ou não.
E o leproso, ele faz um questionamento a Jesus, que é diferente dos outros questionamentos. É a única vez que eu vejo Jesus ser questionado sobre a intenção dele, e não sobre o poder dele. O leproso não chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor puder. Não. Em outras palavras, ele não está questionando o poder, a capacidade de Jesus fazer milagre. Ele está questionando o caráter de Jesus. Senhor, o Senhor quer? Está no teu coração me limpar? O Senhor tem amor e compaixão suficiente para ignorar que eu sou alguém que estou contaminado e agir com graça sobre a minha vida? A tua graça é maior do que a minha doença? A tua capacidade de olhar para mim como alguém que precisa de um favor é maior do que olhar para mim como alguém que é culpado por alguma punição, que talvez eu nem seja qual é? Ele não estava questionando se Jesus tinha poder, ele estava questionando se Jesus queria. Ele vai dizer assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar, porque poder eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor quer. Aí Jesus responde para ele: eu quero, seja limpo. E é isso que Deus está respondendo para nós aqui hoje. Eu quero atender as tuas orações, eu quero tratar a tua alma, eu quero curar o teu coração, eu quero restaurar a tua família, porque eu não sou aquele que veio para condenar, eu sou aquele, disse Jesus, que veio para salvar e para libertar quem está cativo. Eu vou já encerrar porque eu quero orar. Então, se eu entendo que o caráter de Deus é bom, que Ele é compassivo, que Ele é misericordioso, que Ele é o Deus que entende da minha estrutura. No mesmo Salmo 103 que nós lemos agora há pouco, o salmista diz assim: Ele se lembra de que nós somos pó. Se eu entendo que o caráter de Deus é querer salvar as pessoas e não condená-las, se eu entendo que Deus é diferente desse juiz, esse juiz é justamente o anti-Deus, porque o texto fala que o juiz atendeu a mulher, não porque o juiz ficou bom, mas porque o juiz queria se livrar da mulher. Ou seja, era um infortúnio para ele, ela estava importunando ele, ela era um incômodo na vida dele, ele queria se livrar dela. Deus não é assim, é diferente. Deus é aquele que abraça, enquanto muitos rejeitam ter trabalho com gente, Deus abraça para quem gosta de trabalhar com gente. Uma das frases que eu mais escuto, e escuto até na igreja, que é uma das frases mais anti-Deus que eu posso ouvir no meu dia a dia, é quando as pessoas dizem assim: é mais fácil lidar com bicho do que lidar com gente. Porque Deus abriu mão da sua glória, Deus deixou o seu trono eterno, onde todos o serviam, para lidar com gente, para gostar de gente, para ter trabalho com gente, para se desgastar por gente. Que oração é essa que eu oro para as pessoas se afastarem, enquanto Deus está indo atrás de mendigos e leprosos? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 1, explica por que a gente briga tanto. Por que a nossa casa é uma casa que é tão difícil, que o ambiente é tão briguento? Tiago 4:1 diz assim: de onde é que vêm as brigas de vocês? As guerras, as contendas que tem entre vocês? Você já se perguntou isso? Meu Deus, por que a minha casa, a minha vida é uma... Agora eu me lembrei de uma irmã que pediu oração a mim, que eu acho que ela conseguiu traduzir, numa nova palavra que ela criou, o grau de luta que eu passei dias atrás. Diz assim: pastor, ore por mim. Por quê? Porque eu estou passando por uma turbulação tão grande. Eu, irmã, essa aí é o meu grau mesmo, esse daí eu entendo. Não é tribulação, é turbulação, o negócio está mais turbulento. De onde é que vêm as guerras e as turbulações que perturbam a casa de vocês?
Por que vocês discutem tanto? Por que vocês brigam tanto? Por que vocês não se entendem? Tiago pergunta isso. Tiago questiona isso. Quando o nosso caráter não é tratado pelo caráter de Deus, até a nossa oração é egoísta. Até o que a gente pede oração é por egoísmo. Aí ele continua. Vale, eu já estou me assanhando de novo. De onde é que vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: os desejos egoístas de vocês fazem vocês brigarem. Os impulsos, as motivações do instinto de vocês, é o que faz. E ele diz mais: olha o que é que causa mais. É para cá. Vocês cobiçam coisas e vocês não têm. Vocês matam e invejam. De onde é que vem a inveja? A inveja vem do egoísmo, do desejo carnal. Mas vocês não conseguem obter o que vocês desejam. Vocês vivem lutando e fazendo guerras e não têm porque não pedem. Pedir aqui é um tratamento de humildade. Quando é que pedir não é um tratamento de humildade? Volta aí o outro. Porém, quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem por motivos errados. Vocês oram para gastar apenas com seus prazeres. Em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte: a oração precisa tratar o nosso egoísmo. A oração precisa fazer de nós pessoas melhores. A oração precisa fazer da gente pessoas mais humildes. A oração precisa fazer da gente a gente se quebrantar. O pedir precisa ser fruto da humildade. Porque se o pedir for fruto da humildade, Deus, que é aquele que tinha todos os motivos para eliminar a vida e a existência humana, e ao contrário disso veio e morreu em nosso lugar, Ele vai atender o coração de quem é humilde, mas Ele vai resistir o coração das pessoas que acham que não precisam melhorar. A oração, antes de tudo, precisa me fazer uma pessoa melhor, parecida com Ele, que é compassivo e perdoador, e não uma pessoa egoísta, que fica exibindo milagres, como se nós fôssemos num patamar melhor que os outros. Ao contrário, aquele que mais tem Deus, precisa ser mais servo de todos. Diante disso, eu quero dizer duas coisas para encerrar, que eu quero orar. A primeira, a oração é para eu conhecer um pouco mais do coração de Deus, e não para usá-lo. E aí eu me lembro que eu tive algumas experiências com Deus, algumas experiências bem fortes. Uma vez eu estava orando numa pregação, uma missionária estava pregando, eu já disse isso aqui, mas vale a pena ver de novo. Eu estava pregando, ela estava pregando e eu estava orando: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E aí eu me lembro que ela começou a contar um exemplo de um camarada que foi pregar numa certa igreja. E aí ele perguntou: onde é o banheiro? Aí disseram: não, o banheiro você vai por ali, entra ali. Aí ele foi, chegou lá no banheiro, se ajoelhou e disse: Deus, tem tanta coisa nessa igreja que eu não concordo, como é que eu vou pregar aqui? Deus foi imediato, pufo, e disse: engraçado, meu filho, tem tanta coisa em ti que eu não concordo e te amo. E isso mexeu comigo. Outra experiência que eu tive com Deus foi que eu comecei a dizer: Senhor, eu te amo, alguns anos atrás. E Deus respondeu instantaneamente: tuf, você não me ama, você me usa. E aí eu faço a pergunta que eu parei para pensar: se Deus chegar para mim agora e disser: eu não vou mais te curar, eu não vou mais abrir portas, eu não vou mais te livrar, eu não vou mais fazer fenômeno algum, eu não vou mais facilitar nada, eu não vou mais enviar respostas favoráveis, eu não vou mais te beneficiar, você vai para a glória eterna comigo, mas nenhuma bênção mais aqui dessa terra eu vou te dar. Será que eu queria continuar com Ele? Eu quero estar com Ele pelo que Ele faz ou por quem Ele é? A oração precisa me fazer parar para pensar que tipo de interesse eu tenho. E que tipo de gente eu sou.
Nós estamos abarrotados de gente procurando igrejas que vendem sal ungido, porque não querem Deus, querem apenas os seus benefícios. Porque não querem se tornar filhos, pais, cristãos melhores. E eu tive uma experiência com Deus, aqui na convocação solene. 3 dias de oração, 10 horas de oração por dia. Aconteceu um problema no carro, teve um dia que eu não consegui ficar o dia inteiro. Mas eu passei, a maior parte do tempo que eu passei, eu encontrei um versículo extraordinário. Eu sempre na convocação solene eu leio o livro dos Salmos. É o livro, eu quero confessar um negócio para vocês, que se alguém souber, vixe, está sendo transmitido, né? Vale, meu pai, mas eu vou confessar, eu comecei, agora tenho que terminar. Eu só leio o Salmo na convocação solene, Salmo todo. Por quê? Porque eu tenho mais tempo. E aí eu estava lendo, eu estava chegando no 90, e aí eu achei um versículo, nossa, que resposta. Salmo de Moisés, Salmo 90. E aí eu estava orando a Deus na convocação solene. Eu vou contar um segredo para vocês, certo? Não era nem por dizer isso. Eu estava perguntando a Deus, por que que os meus impulsos e os meus desejos de pecar são tão fortes? Por que que eu me sinto tão tentado? Se eu já sou crente há tanto tempo, se eu já conheço a Bíblia há tanto tempo, vixe, o senhor não é pastor não, e pastor não é gente não? Arroia? Pastor vira anjo quando vira pastor, é? Onde é essa consagração? Se bem que o negócio de agora é apóstolo, pai apóstolo, patriarca, eu acho que o outro vai ser querubim. Não sei, né? Já pode. E aí eu estava, Deus me responde, eu preciso disso, porque o negócio está brabo, meus impulsos são fortes, e vem cada vez mais forte, irmão. Vixe, pastor, valei minha Nossa Senhora dos crentes, Deus me livre, é assim, é desse jeito. E Deus me deu uma resposta. Deus falou comigo. Mas sabe quando Deus fala um negócio assim, que você entende que eita, isso é Deus, isso aqui, pronto. Foi uma chave que Deus deu em mim. Deus me deu uma chave. Ele disse assim, Jedson, os seus impulsos são perguntas. Aí eu, hã? E aí eu fui pensar, Senhor, me ajuda, me ajuda. Toda pergunta precisa de uma resposta. Quando a pergunta tem resposta, a questão é resolvida. Sabe por que meus impulsos ainda não são resolvidos? Porque eu preciso encontrar as respostas em Deus. E é a presença que tem o poder de tranquilizar todos os impulsos, como disse Tiago. Eu disse, Deus, muito obrigado, Pai. Eu precisava dessa resposta. Eu precisava entender isso. A última coisa que eu quero dizer, fique de pé, por favor, no nome de Jesus, para a gente poder orar. Nós temos meia hora para orar. Eita, é hoje. Deus sempre se importa com os seus filhos. Não porque o coração dele é de um juiz, mas porque ele é um pai amoroso. Deus não se importa com a gente, não é porque ele é um juiz que fica analisando, deixa eu ver se você está merecendo. Essa ideia de mérito é tão forte, que até no final do ano, aquele negócio lá de ganhar presente do Natal, a ver se tu está merecendo. Está tão forte no imaginário coletivo, que a gente transpõe isso para Deus. A gente transpõe isso para Deus. Eu quero lhe dizer que Deus vai despertar a sua vida para orar. Eu fiz isso agora no culto, nós vamos fazer de novo. Eu fiz isso agora no culto 4 horas. Eu quero pedir que você dê as mãos a uma pessoa assim, ó, de 2, dupla de 2. Não é dupla de 3 não. Ok? Você orou hoje? Você já orou hoje?
Olha aí se na tua fila tem alguém que tu não deu a mão, que está sozinho. É dupla de 2, assim ó, assim ó. Pergunta o nome, como é teu nome? Lucas. Tudo bom, Lucas? Como é que estão as coisas? Ah, tu quer que eu ore pelo quê? Pela minha vida e pela minha família. Pela sua vida e pela sua família? Amém. Eu vou começar pela sua família, tá certo? Amém? Deu tempo de perguntar o nome? Repita comigo, você que está aí. Por favor. Vamos orar juntos. Eu vou falar e você repete. Pai, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te apresento eu te apresento a família, família, a vida a vida do meu irmão. meu irmão. Pai, Pai, que a tua bênção tua bênção seja sobre ele. seja sobre ele. Que a tua mão tua mão venha sobre ele. venha sobre ele. Que no nome de No Jesus, nome de Jesus, todo mal todo mal contra a sua vida a sua vida seja quebrado agora. quebrado agora. Eu creio, Pai, Eu creio, e eu Pai. te agradeço, Eu te agradeço. no nome de no Jesus. nome de Jesus. Dê as mãos, fecha o corredor. Vamos fechar o corredor. Deixa para aplaudir só no final do final. Vamos fechar o corredor. Nós vamos orar como igreja agora. Nós vamos orar como igreja. Amém? 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 E como igreja, eu acredito que nós temos 3 causas que eu acho importante nós orarmos sempre. Primeiro, unidade. Se uma igreja estiver desunida, essa igreja vai fechar daqui a pouco. A falta de unidade fecha igrejas. Nós precisamos nos importar uns com os outros, sair dos nossos grupos e transitarmos entre os outros e orarmos por eles. Segundo, família. Uma família doente, uma igreja doente. Uma família saudável, a igreja estará saudável. Precisamos orar pelas famílias. Terceiro, nós precisamos ser cheios com o Espírito Santo. Nós não vamos conseguir superar as tentações, as dificuldades, as provações sozinhos. Todas as vezes em que eu oro por uma vida que se reconcilia, que entrega a vida para Jesus, eu peço, Pai, me enche com o Espírito Santo, porque sozinho eu não consigo. Então nós vamos orar agora por essas 3 causas. Eu quero falar e eu quero lhe pedir que você, como igreja, repita, para que nós oremos unânimes. A palavra diz que em Atos dos Apóstolos, Pedro estava preso e a igreja orava unânime, e Pedro desfrutou da primeira porta automática da existência. Ele estava lá na cadeia, o anjo ia na frente, ele ia andando e as portas iam se abrindo sem que ele tocasse nas portas. O texto fala desse jeito, porque a igreja orava unânime. E nós vamos orar unânimes. Amém? Por favor, feche seus olhos e repita comigo. Pai, no nome de Jesus, nos une na tua presença. Pai, quebra agora toda barreira, todo mal que tenta nos separar. Pai, nos une no mesmo Espírito. Pai, eu te peço agora, pela família do meu irmão, visita a sua casa, onde estiverem, que o teu Espírito visite-os agora. Levante a mão da pessoa que você está segurando agora, repita comigo. Pai, enche-nos com teu Espírito, enche-nos com a tua presença, enche-nos com teu poder, enche-nos de ti até transbordar, no nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero lhe pedir que você faça dessa canção a sua oração. Nós precisamos orar, queridos. Esta é uma noite de oração. Esta é uma noite de oração. Por favor, ore. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Precioso é a nossa comunhão. Somos povos assim bem ajustados, totalmente
um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Eu te declaro a paz. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa confiança. Somos povos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Eu declaro todas as barreiras quebradas, Compromisso, todas as cadeias quebradas. grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso. És para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. No meio da oração, Declara essa canção. eu contemplo teu Espírito me enchendo de alegria. No meio da adoração, Contemple o Senhor, contemple. eu posso ver Deus. Ele está chamando a sua vida. E quando estou lendo a palavra, meu amigo Jesus Cristo me ensina o caminho. Levante sua mão e declare: eu seguirei. Eu seguirei, eu seguirei para ver a tua glória. Aleluia. No meio da oração, Deus está chamando o seu coração. contemplo teu Espírito me enchendo de alegria. No meio da adoração, eu posso ver Deus. E quando eu me lembro da palavra, meu Espírito se alegra e me dá forças pra tocar teu coração. Eu tocarei para ver a tua glória, pra sentir a tua glória. Meu desejo é para sempre te adorar. Adorarei para ser a tua glória, revestido da tua glória, com o coração aberto declarar. Nos atrai a ti, ó Pai. Nos atrai a tua presença. Nos atrai a tocarmos em oração. Chama-nos para perto. Chama-nos para perto. Quebra todas as barreiras da frieza. Tenha liberdade, Senhor, de chamar a tua igreja, de chamar a tua noiva. Toda a cadeia das trevas sejam quebradas em nome de Jesus. Nós não conseguimos viver sem a ti. Não conseguimos viver sem o teu amor. Quero a tua glória,
adorarei. Para ser a tua glória, revestido da glória, com o coração aberto declara: eu tocarei para ver. Eu quero lhe fazer um convite. Eu sei que aqui na igreja todos nós estamos e ficamos bem quando chegamos. Mas depois que a rotina vem, a gente se mostra realmente como nós estamos. E você que está aqui, que veio aqui hoje, que por acaso você se classifica por si mesmo como alguém que está fraco na fé, alguém que está sem forças, alguém que está desanimado, alguém que precisa se fortalecer, que as lutas estão mexendo mais com você do que antes você conseguia lidar. Alguém que não está sabendo lidar com a família, não está sabendo lidar com as tentações, com as dificuldades. Eu não sei como é que você está. Como é que você está? Eu quero orar junto com você. Se você quiser orar e sair do seu lugar e vir aqui à frente, fique à vontade. Deixa Deus mover o seu coração. Nós precisamos orar juntos. E eu quero orar junto com você, tá certo? Sem o teu amor não sei viver, sem a tua graça eu não consigo, sem a tua presença eu não existo. Fale com o Pai, Ele está aqui. Fale com o Pai. Sem o teu amor não sei viver, Eu não sei. sem a tua graça eu não consigo, Sozinho eu não sem consigo. a tua presença eu não resisto. Eu preciso de Ti. Eu quero a tua glória, sem o teu amor não sei viver, Pai, sem a tua graça. no nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, Pai. No nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe quais são as batalhas que eles têm enfrentado. O Senhor conhece os seus corações, sabe quais são suas lutas. Vem agora sobre eles, ó Pai. Muitos deles pensaram nesses dias que não valia mais a pena te buscar, nem te orar, nem falar contigo, que não valia mais a pena insistir por essa família, nem por esse casamento, que não valia mais a pena, Senhor, te servir, nem adorar o teu nome com seus talentos na tua casa, Pai. Mas agora, no nome de Jesus Cristo, todo pensamento de desistência, todo pensamento, ó Pai, de voltar atrás, que o Senhor possa substituir agora pela esperança do recomeço, que vai ser diferente, vai ser um tempo novo, vai ser um tempo de restauração. Vai, todas as cadeias do mal que tentam, Deus, prendê-los, serão quebradas agora, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus. Quebra, ó Pai, desfaz, põe por terra, anula, Senhor Deus, toda a semente das trevas de desistência, toda a semente das trevas do mal, de pensamento, ó Pai, que não está valendo, Pai, que o Senhor possa começar novamente agora ministérios que foram enterrados. Eu declaro agora no nome de Jesus, vem sobre esse corpo, como um sinal de que o Senhor está começando um tempo novo. O Senhor vai tocar nesse corpo, vai desintoxicar agora esse corpo, vai sair agora, começa a sair agora todo o mal, vai expelir agora. Deus de autoridade, para que o Senhor evidencie que Ele tem poder sobre as coisas físicas. O nome de Jesus é sobre todo nome. O nome de Jesus é a autoridade maior nesse lugar. Agora todas as doenças, na autoridade do nome de Jesus, o bálsamo do Espírito Santo seja derramado sobre a sua igreja agora. Deus de graça e de poder, aquele que porventura caiu, aquele que porventura tropeçou, estende tua mão agora, Pai, levanta, fala sobre o tempo novo que o Senhor quer fazer, fala sobre um tempo diferente, com maturidade, com experiência. Vem agora sobre a tua noiva, Pai, vem sobre as mulheres, sobre os homens, sobre os jovens, derrama do teu Espírito Santo, e em nome de Jesus, um tempo de fortalecimento da tua presença, seja sobre a igreja, Pai.
Começa a despertar dons que foram adormecidos. O Senhor fala sobre sonolência espiritual. O Senhor fala sobre pessoas que dormiram. Hoje é o dia do despertar. Faz voltar a sonhar. Continua, Pai, no nome de Jesus, com a visão. Dá visões, Pai, visões do alto, visões a respeito do que o Senhor tem a fazer. Visões a respeito do teu propósito, visões a respeito do teu sonho. Pai, eu quero te pedir sobre esse casamento, eu quero te pedir sobre essa casa, sobre essa família. Visita agora, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Renova alianças, ó Pai. Renova alianças que foram esquecidas, esfriadas. Renova, ó Pai, em nome de Jesus, o convívio familiar. Eu quero te pedir sobre o convívio de pai com filho. Eu quero te pedir sobre o convívio de irmãos. Pai, restaura essa casa na autoridade do nome de Jesus. Fortalece a fé e o coração dos teus filhos hoje, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Deus de autoridade, Deus que tem poder para intervir sobre todas as coisas. Hoje é um dia de batalha, hoje é um dia de guerra. Nós vamos em nome de Jesus. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Pai, eu te oro pela vida dessa pessoa. Ela está escrava desse mal. Ela não consegue dizer não. Ela não tem mais força, ela foi dominada. Vem agora, Pai. Todas as cadeias sejam colocadas por terra no nome de Jesus Cristo, e ela seja livre. Estende a tua mão e toca agora no seu corpo. Toca agora na sua mente, Pai. Deus de autoridade, muda agora a maneira dessa pessoa pensar. Eu declaro sobre a sua vida a visitação do Espírito Santo. O Senhor se apodere de ti, Ele te abrace, Ele te tome para si. Você agora seja liberado para ter experiências com a presença eterna, com a presença de Deus. E que a presença te tome no nome de Jesus Cristo. Não vale a pena andar longe. Não vale a pena andar longe. Não vale a pena andar longe. Não vale a pena, porque o final é morte. O final é a morte. Começa com desânimo, depois mata. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que Jesus falou ao seu coração dizendo o seguinte: você precisa começar de novo. Você precisa se reconciliar. Você conhece o caminho, você conhece a palavra, você sabe qual é o propósito, mas você está afastado, você está frio. E Jesus disse assim: ei, tu precisa começar de novo. Precisa recomeçar onde tu parou. E tu parou. Você precisa começar novamente. Amém? 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. O Pai está chamando todas as pessoas que estão distantes. Você que não veio ainda à frente, eu quero lhe convidar para você começar a sua vida novamente. Eu quero que você dê uma chance a você mesmo em Deus para começar tudo de novo. Começar sua família, começar seu casamento, começar sua vida ministerial. Você que parou de servir porque você se decepcionou, porque você se entristeceu. Hoje é a oportunidade que Deus está nos dando para a gente ignorar isso, perdoar e lavar o coração na presença daquele que regenera. Se você não veio, eu quero lhe chamar agora nesse culto vai ser minha última vez que eu vou chamar você, porque Deus está chamando a sua vida, e você sabe do que é a sua vida nas mãos de Deus. Saia do seu lugar agora e venha recomeçar com o Pai, porque o Pai está chamando você para começar tudo de novo. Eu declaro agora você livre para começar de novo na presença de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Eu posso orar? Amém? Estão vindo pessoas, mas você que deseja recomeçar com o Pai, põe a mão sobre o coração no nome de Jesus. E repete comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, eu reconheço que o que o Senhor tem é o melhor para mim. Senhor Jesus, toma a minha vida e faz da minha vida a tua vontade. Senhor Jesus, me enche com teu Espírito Santo,
porque sozinho eu não consigo. Senhor Jesus, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Me permita orar por você agora, Pai. Toda raiz de iniquidade seja anulada agora no nome de Jesus Cristo. Toda raiz de pecado seja quebrada agora no nome de Jesus Cristo. Pai, tudo que tenta prender, escravizar, viciar, tudo que tenta iludir, agora seja quebrado em nome de Jesus. Essa coisa que você se sente tão preso, você vai olhar de outra maneira, porque o Espírito está movendo agora dentro da alma. Deus de autoridade, que mexe no físico e mexe na mente, tenha liberdade de passear entre nós, Pai, porque a Tua presença nos faz todo o bem que precisamos, e quem tem a Tua presença não precisa de outra fonte. Nós te agradecemos pelo Teu mover, e porque hoje, mais uma vez, o inferno foi envergonhado, e nós te agradecemos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você que se reconciliou, você que orou comigo, ó, vem aqui comigo. Eu quero pegar o seu nome. Por favor, a gente quer orar por você. Nós queremos apresentar a sua vida.